Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Amados de Deus, nem sempre o que parece justo aos olhos do povo é o certo a se fazer. Amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E quando se trata de aproximar-se de Deus, todo zelo é necessário. Amém. Não devemos agir de qualquer forma, mesmo que seja por amor a Deus. Existem regras a serem observadas e cumprir conforme manda as Escrituras Sagradas. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Então devemos ficar atentos, porque para Deus não podemos fazer as coisas de qualquer forma, amém? Se nós amamos a Deus, devemos meditar nas Escrituras Sagradas e obedecer os mandamentos e os estatutos de Deus. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, ao orarmos em nome do Senhor Jesus, amém, ao Pai, temos respostas para prosseguirmos com o nosso trabalho, amém. No livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 9 ao versículo 13, podemos observar que Uzá foi morto pelo Senhor quando decidiu segurar a arca com as próprias mãos. E o rei Davi temeu a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Glórias ao Senhor Jesus. E em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao 28, o rei Davi entendeu que para cada trabalho feito para glorificar a Deus, tem as pessoas certas para fazer com sabedoria. E desta vez, ele faz o que é correto. No capítulo 15, no versículo 2, diz assim: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, antes observamos o homem tomando suas decisões diante do povo, sem consultar a Deus ou as Escrituras Sagradas, e fazendo aquilo que agrada ao povo. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Mas diante de Deus não é assim. Existem regras que devem ser obedecidas. E o rei Davi entendeu e fez o que era correto a se fazer. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 11 ao versículo 14, o rei Davi, já entendido da ordem de Deus nas Escrituras Sagradas, pede aos levitas que se santifiquem para trazer a arca da aliança. E no versículo 15 diz assim: os filhos dos levitas trouxeram
a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o rei Davi e sua comitiva que estavam na primeira reunião não estavam aptos para levar a arca da aliança, porque para este trabalho há um grupo selecionado por Deus, e quem examina as Escrituras Sagradas não cometerá erros diante de Deus. Isto se houver temor no coração. Amém? De quem observar as Escrituras Sagradas. Amém? Glória a Deus. Quando Davi passou a observar o que estava escrito no livro da lei de Deus, amém? Ele então resolveu fazer as coisas corretas. E a palavra diz que o rei Davi tinha este temor. E por esta razão decidiu fazer conforme manda as Escrituras Sagradas. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, então sejamos pessoas sábias diante de Deus. Amém? Antes de tomar uma decisão final nas reuniões, consulte a Deus e examine o que as Escrituras Sagradas diz. Assim, estará fazendo a vontade do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Em sua casa, se você quiser entender melhor essa passagem, esta mensagem ela está em 1 Crônicas, capítulo 15, onde o título do versículo vai dizer: os levitas designados para levarem a arca. Amém? Mais adiante vai dizer: designados os músicos para o templo. No versículo 25, a arca é levada para Jerusalém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Medite em sua casa e busque a presença do Espírito Santo de Deus para estar abrindo seus olhos para a verdade. Amém? Antes de fazer qualquer coisa para agradar a Deus, observe o que as Escrituras Sagradas estão dizendo a respeito do Senhor e como se deve exaltá-lo e glorificá-lo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Eu espero que esta mensagem ela possa te ajudar no seu dia a dia. Glória a Deus. A reconhecer a soberania de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.